paciência, pela persistência, né, pela esperança de que isso se concluiria como estamos concluindo agora, coroado de êxito e de muita esperança que agora tudo seja resolvido. Tá? Só queria lembrar, quem não, por acaso não assinou, algum associado, que procure ali a nossa mesa lá fora para deixar reunião formal da nossa Assembleia. A Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Funcionários Aposentados do BEC-AFABEC, realizada em 9/7 de 2022. Às 9h30, foi dada a abertura formal em segunda chamada, em segunda e última convocação, pelo presidente da Assembleia, João II Jacó. João Batista Almeida Jacó. João II. É o Neto. Leitura do edital de convocação. O diretor-presidente da Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado do Ceará, AFABEC, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, sob o número 35.004.407.00171, na forma do artigo 17, inciso C do seu Estatuto, convoca os membros do seu corpo social a se fazerem presentes na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Fábrica de Negócios, localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 740, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60-165010, no dia 9/7 de 2022, em primeira convocação às 9 horas e em segunda e última convocação às 9h30, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Reratificar o acordo de 8/3/2019, firmado entre a CABEC, Caixa de Previdência Privada BEC, a Associação dos Funcionários do BEC, a FBEC, e a Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado do Ceará, AFABEC, o Banco Bradesco BRG-SA, por incorporação do Alvorada Cartões, Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. e o Banco Bradesco S.A., com suas alterações formais a serem apresentadas na Assembleia hora convocada, visando por fim a ação monitória processo número 0034-216-69-2005-806001. Fortaleza, Ceará, 29 de junho de 2022. João Batista Almeida Jacó, diretor-presidente. Essa foi a leitura do edital de convocação dessa Assembleia que ora se realiza. Vamos iniciar a leitura do acordo que vocês irão reratificar nessa Assembleia. Vamos chamar a atenção que no documento a ser lido, em comparação com o acordo que foi aprovado na Assembleia realizada pela AFABEC em fevereiro de 2019, o que está em letras azuis são ratificações, são apenas atualizações de números, de valores, de datas, e somente o que está em letras vermelhas são retificações, ou seja, são acertos, são acréscimos, são correções. Item 1, vamos agora começar a leitura do acordo a ser reratificado, que é o item 1 do edital de convocação. Leitura do acordo a ser reratificado nesse ato. Eu vou ler para vocês aqui, essa leitura, ele é o documento que a gente transcreveu para o slide, para ficar, obviamente, fácil de visualização, mas é o documento que será assinado pelas partes Bradesco, CABEC e seus litisconsortes, a FBEC e a AFABEC, e será dada entrada nos autos da ação monitória. Excelentíssima Senhora Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutora Maria das Graças Almeida de Quental, lembrando que o que está em azul são atualizações. Digna relatora da apelação civil processada apenas a AFABEC, a FBEC, a Associação dos Funcionários do Banco do Estado do Ceará, doravante denominada apenas a FBEC, Banco Bradesco BRG-SA, por incorporação do Alvorada Cartões,
Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., doravante denominado apenas BERJ, e Banco Bradesco S.A., doravante denominado apenas Bradesco, por seus representantes legais que abaixo assinam. Venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos autos da ação acima especificada para noticiar que resolveram compor amigavelmente a lide consoante as disposições seguintes. Essa parte que está em vermelho, lembrando a vocês, essa é uma retificação, é uma alteração. Antes, no primeiro acordo, lá em 2019, o acordo foi assinado pelos advogados, representantes das entidades que faziam parte da ação. Dessa feita, o acordo ratificado será assinado pelos representantes legais das entidades, na pessoa dos seus diretores. No caso da CABEC, sou eu, a Bete Luizinho. No caso da AFABEC, o Jacó e o Silvio Romedes. Na AFBEC, o Herotildes. E pelo Bradesco, o vice-presidente André Cano e a diretora adjunta Glaucia Petkov. Consideramos: 1. O Bradesco, atualmente patrocinador do Plano de Benefícios Definidos, Plano BD, CNPB 19.790.019.11, administrado pela CABEC, doravante denominado Plano BD, em substituição ao Alvorada Cartões, Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., conforme aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. 2. Em razão de sua condição de patrocinador e, portanto, titular do direito de retirada de patrocínio do Plano de Benefícios Definidos, Plano BD, administrado pela CABEC, a composição amigável noticiada nesses autos envolve o cumprimento de obrigações pelo Bradesco. 3. Justifica-se assim a sua intervenção no feito na condição de assistente litisconsorcial, com o que concordam a CABEC, a AFABEC e a AFBEC. 4. A presente ação monitória foi ajuizada cobrando do Banco do Estado do Ceará S.A., patrocinador do Plano BD, nas 610.786.743.610,76, que corresponderia a déficit atuarial do Plano BD em junho de 2000. Na condição de patrocinador do Plano BD, o valor de R$54.628.000 para quitação do déficit atuarial do referido plano, apurado na fase de privatização daquele plano. A CABEC eu acho que é bom que a gente explique para que as pessoas compreendam todo o processo. A gente não quer aqui que a coisa que fique dúvida. Podem perguntar, podem me interromper, podem levantar as dúvidas. A que eu não souber responder, a gente pesquisa e responde depois. Mas, em junho de 2005, a CABEC entrou com uma ação monitória, essa que a gente está falando, dizendo que o déficit atuarial do Plano BD era R$87 milhões. A CABEC sofreu intervenção, a própria PREVIC, que à época era SPC, era quem estava administrando a CABEC. Fez a apuração do passivo do plano, olhou quais eram as obrigações do plano. Então, a apuração resultou em um déficit real de R$54 milhões. Esse déficit foi pago pelo Estado do Ceará. Entretanto, o déficit real do plano era, de fato, 54 milhões. A diferença continuou em discussão. Então, não há que se falar hoje de que essa ação monitória está discutindo déficit da década de 90, de 2000, porque não é verdade. 7. Foi proferida sentença dos presentes autos em 13 de 8 de 2012,
julgando parcialmente procedente a ação bonitória, condenando o réu, que no caso, à época era BEC, depois Bradesco, ao pagamento do valor de R$ 33.115.610,76, correspondente à diferença relativa a déficit atuarial do Plano BD até junho de 2005, a ser acrescido de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 8. A CABEC, a AFABEC e a AFBEC recorreram da sentença para que os honorários de sucumbência fixados sobre o valor total, que os honorários fossem fixados sobre o valor total da ação, feito no valor de R$ 54.628.000, seria correspondente ao total devido a Bradesco, conforme previsto em lei, tem a prerrogativa de retirar o patrocínio do Plano BD. 11. O Plano BD encontra-se em situação deficitária maio de 2022. O valor necessário para quitar todos os déficits relacionados, todos os valores relacionados aos déficits técnicos do Plano BD é de R$ 301.071,51, sendo R$ 96.148.759,53 relativos ao déficit técnico acumulado até maio de 2022. Esse é o valor do déficit até maio desse ano que o plano tem a ser equacionado. R$ 83.470.968 firmados com o Bradesco. Porque vocês estão lembrados que no equacionamento de déficit, metade do déficit é de nossa responsabilidade, participantes e assistidos do plano, e a outra metade é do Bradesco e da CABEC enquanto patrocinadores do plano. R$ 122.163.343,82 relativos ao déficit técnico dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2018 e 2020, de responsabilidade dos participantes e assistidos do plano, que inclui aposentados e pensionistas, e da própria CABEC, a parte de sua responsabilidade na forma do que determinam as normas em vigor, e assinou instrumento particular de assunção de dívida e forma de pagamento sob cláusula resolutiva relativa à parte de responsabilidade dos participantes e assistidos do Plano BD a ser pago até 29/10/2025. Esse contrato foi aditado, o primeiro contrato vencia em 2021. Posição atualizada até maio de 2022, R$ 41.326.557,37. 14. O equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos na proporção existente entre as suas contribuições, que no nosso caso é metade. 15. O Bradesco, em razão da intenção de retirada de patrocínio do Plano BD e condicionado à apresentação e conclusão do processo de retirada de patrocínio perante a Previc, propôs à CABEC, em contrapartida, a quitação irrevogável e irretratável de todos os direitos e respectivos leis. A CABEC, a AFABEC e a AFBEC aceitaram a proposta do Bradesco, autorizadas na forma de seus atos sociais. A CABEC, conforme deliberações do Conselho Deliberativo, registradas nas atas de reunião números 464, de 26/2/2019, primeiro ato que a gente fez, e a AFABEC, conforme Assembleias Gerais Extraordinárias, com seus associados, realizadas em 16/2/2019 e 9/7/2022. 17. Por fim, a intenção das partes em resolver definitivamente esta demanda
encerrando este processo. Encerrar a demanda por acordo na forma seguinte. Cláusula primeira. O valor objeto da condenação desta ação se considerará quitado pelo Bradesco mediante a assunção de todo o déficit técnico do Plano PD de responsabilidade do patrocinador, dos participantes ativos e assistidos, o cronograma a ser fixado no processo de retirada de patrocínio, de modo a zerar o déficit técnico do Plano PD. Nesse acordo, o Bradesco se compromete a pagar todo o déficit do plano, aqueles 301 milhões que vocês viram lá no início, que é déficit de nossa responsabilidade, ao equivalente necessário para sanear o déficit técnico do Plano BD, inclusive valores destinados a provisões, até a conclusão do processo de retirada de patrocínio. Cláusula segunda. Os equacionamentos dos déficits técnicos ajustados relativos aos exercícios de 2014, 2000 patrocínio se inicia, mas a gente não pode precisar uma data que ele será concluído, porque existem prazos que são cumpridos pela Previc, não dependem da CABEC. Então, enquanto o processo de retirada de patrocínio não for concluído e ocorrerem déficits, o Bradesco também assumirá esse déficit. Parte de responsabilidade dos participantes e assistidos do Plano PD será assumida integralmente pelo Bradesco, retroativamente à ação judicial deste acordo, ficando os participantes e assistidos do Plano PD e a própria CABEC dispensados de pagar contribuições às partes. Ser acostado aos autos da ação monitória, nós não temos como cravar, como prever uma data que a homologação ocorrerá por parte da senhora desembargadora. Então, até 60 dias dessa homologação, após a homologação, a CABEC, nós, participantes e assistidos, não seremos dispensados no sentido literal de pagar as contribuições. Voltará a ocorrer o ressarcimento concomitante que já existia. Aparece na coluna do débito os déficits, na coluna do crédito o ressarcimento. Então, para nós, é como se houvéssemos deixado de pagar. Porém, formalmente, estamos pagando. Entretanto, estamos sendo ressarcidos de forma concomitante. Parágrafo 1º. Esse também é de extrema importância. O Bradesco ressarcirá as contribuições extraordinárias pagas pelos participantes e assistidos do Plano PD relativas aos déficits de 2015, 2016, 2018 e 2020, desde agosto de 2020 até a efetiva homologação deste acordo, corrigidas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, em parcela única até 60 dias após a homologação judicial do acordo. O que quer dizer isso? Que aquelas parcelas que estamos pagando dos déficits desde agosto de 2020, sem o ressarcimento concomitante que o Bradesco vinha fazendo, de agosto de 2020 até a efetiva homologação, o Bradesco, só o consumidor e INPC, em parcela única, até 60 dias após a homologação judicial do acordo. A CABEC também é patrocinadora do plano. Lembrando a vocês que a CABEC tem seus próprios empregados. Eu cito sempre como exemplo a Beth, que todos conhecem, o Jair, eles são funcionários, empregados da CABEC. E a CABEC é patrocinadora do plano com relação aos seus empregados. Então, a CABEC hoje também paga contribuição extraordinária pelos seus empregados. E esse valor, o Bradesco também irá devolver à CABEC. Parágrafo 3º. A assunção pelo Bradesco dos déficits técnicos atuariais é condicionada à apresentação e conclusão do processo de retirada de patrocínio do Plano PD pelo Bradesco e pela CABEC. Caso o processo de retirada de patrocínio não seja concluído com a autorização da retirada de patrocínio pela Previc,
as partes voltarão ao status quo ante, sendo devidos os ressarcimentos recíprocos a serem apurados. O que quer dizer isso? Se a gente não conseguir, por algum motivo, concluir o processo de retirada de patrocínio, que não achamos que seja possível que isso ocorra, porque nós já demos início ao processo lá atrás, obviamente que teremos que recomeçar. Mas assim, não há nada do ponto de vista legal, não for, o que é que o Bradesco está dizendo aqui no acordo? O que é que nós estamos acordando com o Bradesco? Nós vamos devolver para ele o que ele está pagando por nós. Parágrafo 4º. O instrumento particular de assunção de dívida e forma de pagamento sob condição resolutiva relativa ao déficit técnico do exercício 2014, parte de responsabilidade dos participantes e assistidos do Plano BD, firmado entre o Bradesco, entre a CABEC e o Bradesco, em 5/5/2016, com prazo final para 29/10/2021, foi objeto de aditamento para prorrogar o seu prazo de vencimento até 29/10/2025 ou por ocasião do encerramento do processo de retirada de patrocínio. É o que ocorrer primeiro. Cláusula 3ª. O Bradesco se compromete ainda, 1. A absolver no seu plano de previdência privado dos funcionários, plano 5x4, administrado pela Bradesco Vida e Previdência, S.A., os participantes do plano BD, empregados do Bradesco, que assim manifestarem opção, considerando o tempo de vinculação ao plano BD, mediante transferência total da reserva matemática individual. Eu sei que aqui não tem nenhum ativo, aqui são todos assistidos do plano. A gente só tem hoje 6 pessoas ativas, ou seja, 6 pessoas que não são aposentadas pela CABEC. Essas pessoas poderão, se assim optarem, pegar toda a reserva matemática que tem hoje no plano BD, levar para dentro da Bradesco Vida e Previdência e lá a BVP irá considerar o tempo de contribuição dele para o plano. Lembrando que o BEC foi privatizado em dezembro de 2005, nós fomos para o Bradesco nessa época. Então, as pessoas que chegaram no Bradesco e quiseram entrar no plano de previdência do Bradesco, supondo que as pessoas tenham entrado em 2006, essas pessoas, para efeito de aposentadoria, usando o plano do Bradesco, eles têm tempo de serviço, eles têm tempo de contribuição apenas de 2006 para cá. Nessa proposta, se a pessoa optar por ir para dentro da Bradesco Vida e Previdência, levando toda a sua reserva matemática, o tempo que será considerado pela Bradesco Vida e Previdência é o tempo que ele está levando um dinheiro que ele vai fazer um aporte lá no plano. Então, é também uma coisa para vocês o que é isso. Plano de previdência privado fechado como no plano BD paga pecúlio, a maioria dele paga pecúlio. Plano de previdência aberta de empresas como a BVP não pagam pecúlio. E qual é o pagamento do pecúlio que a CABEC, qual é o valor que a CABEC paga hoje de pecúlio para a família do assistido que faleceu? 10 vezes o seu salário de participação. O que é o salário de participação? Seu INSS mais o seu complemento de aposentadoria na CABEC. Você recebe, como exemplo, 2 do INSS e 3 mil da CABEC. 5 mil é o seu salário de participação. O pecúlio, 10 vezes 5 mil. Lá, eles não têm isso, mas na negociação com o Bradesco, o que é que foi feito? Ele criou, dentro da Bradesco Vida e Previdência, um plano de aposentadoria com um número específico para nos abrigar, nós do Plano BD, dentro da Bradesco Vida e Previdência, para que a Bradesco Vida e Previdência possa ter a possibilidade de preservar todas as normas, todos os benefícios previstos no regulamento do nosso plano hoje. Portanto, iremos, quem quiser, para dentro da BVP, porém, sob as nossas normas do regulamento do plano BD de hoje, exceto o índice de correção. Porque se fôssemos para dentro da Bradesco de Previdência, sem essa proteção de um plano criado somente para a gente,
estaríamos submetidas às normas de uma previdência aberta. Resolução CNPC número 11, de 2013, atualizado 3, a contratar com a Bradesco Vida e Previdência para os assistidos aposentados e pensionistas que assim manifestarem a opção, mediante transferência total da reserva matemática individual, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: só irá ter acesso a isso que está sendo oferecido, ou seja, o pagamento vitalício do complemento de aposentadoria líquido da contribuição normal, o pagamento vitalício da pensão por morte para o beneficiário assim qualificado, já inscrito no plano BD, as pessoas que optarem para ir levando a sua reserva matemática individual total. Vamos aqui dar um exemplo: 50 mil de reserva matemática que tem o Joaquim. Aí, eu estou precisando de 20 mil, eu uso 20 e levo só 30. Não. Se isso for feito, você perde a condição, essa condição que está sendo oferecida. Só terá acesso a ela quem levar sua reserva matemática integral, total. C. O pagamento temporário da pensão por morte para o beneficiário assim qualificado, já inscrito no plano. D. O pagamento de 13 rendas ao ano, sendo a 13ª, que a gente chama de abono anual, da seguinte maneira: primeira parcela em janeiro, na forma de adiantamento, e a última em dezembro de cada ano. E. A correção anual do complemento de aposentadoria pelo índice adotado pela Bradesco, que paga no penúltimo dia útil do mês, mas até o pagamento no dia 20 foi preservado. Parágrafo 1º. Os empréstimos financeiros, objeto de contratos ativos entre participantes e assistidos e a CABEC, serão cedidos ao Bradesco pelo valor vincendo, com a manutenção dos prazos, taxas de juros e demais condições que foram firmados até a sua liquidação. Parágrafo 2º. Brincadeiras de mau gosto ou irresponsabilidade de quem o assinar e depois querer torpedear a sua própria assinatura. Eu pediria que, se vocês concordam com o que foi apresentado, permaneçam sentados. Concordam ratificando o acordo apresentado pelo Bradesco, permaneçam sentados. Quem discordar pode ficar de pé. Bom, de acordo com a decisão da Assembleia, o acordo de acordo com a votação unânime de todos os presentes nessa Assembleia, fica aprovada a ratificação do acordo a ser assinado pelas partes. Desculpe a emoção do Jacó. E de todos nós, a Beth e o Luizinho também. Mas é que foi um caminho muito longo. Por favor, coloca. Nós vamos agora fazer a leitura da ata da Assembleia. Eu só quero agradecer a todos, a participação de todos, o envolvimento de todos. E algumas pessoas, assim, tem um lugar muito especial, construíram essa luta, tijolo a tijolo. Então, assim, muita gente se envolveu pessoalmente com isso. A Nailma, o Jacó, a Albinha, eu não vou nominar, porque às vezes a gente comete injustiça. Mas são muitos, e todos vocês que tiraram o seu tempo e vieram aqui hoje. Gente, é só gratidão por vocês. Vou passar a palavra aqui para o Jacó. Obrigada. Bom, finalizamos o processo, a Assembleia está concluída, o acordo é ratificado. Agora, segunda-feira, ele será postado aos autos e aí o nosso trabalho passa a ser junto à desembargadora, a doutora Maria das Graças Quental, para homologar o mais rápido possível para que nós possamos receber a poupança forçada que fizemos.
Eu queria aproveitar a oportunidade para falar, já que todos nós somos associados da AFABEC, para falar um pouquinho sobre a AFABEC. Nós recebemos na quinta-feira o acervo da AFABEC. Divulgamos um comunicado 4 de 2022, mostramos as fotografias onde as coisas da AFABEC estão jogadas lá numa casa. Estamos tentando alugar um imóvel para levar essas coisas. O que é que nos preocupou profundamente? Porque essa parte material a gente consegue refazer, não tem muita dificuldade. Até porque as coisas já eram antigas e se estragam naturalmente. Mas o que nos deixou mais preocupado, e eu tenho que passar isso para vocês, e a gente já escreveu sobre isso, foi o balanço que foi juntado numa ação que o Grupo Pelejá entrou, ajuizou, pedindo a exibição de documentos relativos ao ano de 2021. Coisa que a AFABEC, embora obrigada estatutariamente, nunca fez para nós associados. Nisso também cabe, e nós temos que reconhecer, uma culpa nossa que nunca exigimos, né? Deixamos passar em branco, perdemos o direito. Tem um colorádiozinho em latim que eu não sei dizer, mas diz o seguinte: o direito não protege aqueles que dormem, né? Então nós deixamos passar em branco, mas agora em 2021 nós pedimos. E nós recebemos um balanço assinado pela diretora-presidente à época, a doutora Laís, e um contador, se é que a gente pode chamar assim, que consta um item no ativo que nos preocupou profundamente. O valor desse item é em torno de R$257 mil, representado por obrigações dos associados para com a associação, resultante de assistência financeira, já que a associação não pode usar empréstimo, porque ela não é habilitada legalmente para isso, para seus associados. Realmente isso me deixou estarrecido, tá? Primeiro, eu não sabia que a AFABEC tinha tanto dinheiro, e eu não sabia que ela era tão benevolente para os associados, senão eu teria que pegar alguma coisa lá para mim também. Bom, o que é que nós vamos, da diretoria da AFABEC, solicitar à diretoria anterior? E aí eu chamo a atenção dos colegas que eram membros do Conselho Fiscal na gestão passada. Nós vamos exigir os contratos, a relação dos devedores, quanto foi emprestado a cada um, quanto já foi pago e quanto falta a vencer. Eu só queria deixar bem claro que isso não é nenhuma atitude revanchista. Eu não estou brigando contra ninguém ou com ninguém. Eu estou apenas cuidando da responsabilidade daquilo que eu estou recebendo. Se eu não fizer isso, no final do ano, quando eu apresentar o balanço, vocês poderão cobrar de mim este valor. Tá? Então, não pense que nós estamos, a atual diretoria da AFABEC, Jacó, Luzero, Patinha, Nailma, Silvio, o pessoal do condomínio, ninguém quer brigar com ninguém, até porque não faria sentido. Nós somos vitoriosos, e o vitorioso não tripudia naquele que venceu. Então ninguém quer isso, mas a gente quer que cada um assuma a responsabilidade. Eu digo para vocês, eu acho que isso foi um erro contábil, tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso, e o documento é um documento oficial, que está num processo. Não é um documento que foi entregue a mim, que eu chegue e digo, rapaz, ajeita isso aí que está errado. Não é assim. É por nós que nós temos a obrigação de dar continuidade a ela. Então eu espero que os colegas que faziam parte da diretoria, à época, nós estamos falando de 31 de dezembro, então aqueles que renunciaram após essa data ainda têm responsabilidade lá atrás, né? Ainda tem responsabilidade lá atrás, procurem o seu contador e refaçam esse documento
e ingressem com ele na ação, pedindo para desconsiderar o anterior e considerar o novo documento por um erro formal. O juiz aceita sem problema e nós não vamos questionar isso em nenhum momento. Vamos elaborar um balanço com data do dia 31 de maio, depois que isso for corrigido, mas já estamos cuidando disso e vamos apresentar a vocês. Nós estamos aqui em medida do PREG contra a seleção brasileira. E aí, Magolete?